Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como todos ya saben, las clases se han suspendido por culpa del coronavirus. Entonces quiero preguntar, ya que estamos dentro del tema, si todos se han lavado bien las manos con jabón y si se han desinfectado las manos también con alcohol en gel, porque el alcohol en gel anda un poco escaso, ¿no? Está más caro que oro. Bueno, ¿por qué? Porque la gente se ha desesperado y ha corrido a las farmacias, a los supermercados y ha comprado todo el alcohol en gel que había y ahora hay gente que lo está vendiendo más caro que oro. Bueno, la clase de hoy tocaba, o mejor, toca aprender un poco sobre el pretérito perfecto. El pretérito perfecto es un pasado, como dice el nombre, pretérito perfecto, del español bastante utilizado, pero en circunstancias específicas, cuando estamos hablando de algo, de un evento que ya ocurrió, pero que ocurrió dentro del tiempo presente, o sea, el tiempo en el que ocurrió no terminó, pero el evento en sí sí ha terminado. Entonces voy a explicarlo también un poco en portugués para que todos lo entiendan. Bueno, pretérito perfeito do espanhol. E o espanhol tem dois pretéritos perfeitos. Um pretérito perfeito é o composto e o outro pretérito perfeito é o simples. O português só tem um, que é o simples. Hoje a gente vai tratar do pretérito perfeito composto, que é esse que eu comecei usando. Las clases se han suspendido. Todos se han lavado las manos y se han desinfectado con el alcohol en gel. Las personas, mucha gente ha corrido a las farmácias e ha comprado todo o alcohol em gel que havia. Então, esse tempo que eu estou usando nesses exemplos é o chamado pretérito perfeito. Do que se trata? Se é pretérito, pretérito perfeito é composto. Se é pretérito, é passado, porque pretérito é sinônimo de passado, indica passado. E é perfeito porque é fechado, acabado. Acontece que esse pretérito perfeito, ele é um pretérito que aconteceu dentro do presente. Então, quando eu digo las clases se han suspendido, elas foram suspensas, mas elas continuam suspensas. Então, elas foram suspendidas, eu estou falando de um período de tempo presente. Neste momento, elas foram suspensas. Então, o ato de ser suspensa já foi, já aconteceu. Mas esse ato aconteceu dentro do presente. A mesma coisa que eu perguntei. Já se han lavado as manos e se han desinfectado as manos com o álcool em gel? O ato de vocês desinfetarem as mãos, de lavarem as mãos, já aconteceu. Só que ele aconteceu dentro do presente, porque eu estou aqui conversando com vocês. Entenderam? Para traduzir para o português é complicado, porque não tem esse tempo em português. Não é tem desinfetado, tem suspendido. Não é tem, porque se tem desinfetado, tem suspendido, indica uma ação contínua. Então, se eu digo assim, as aulas a faculdade tem suspendido as aulas. Isso não é a mesma coisa que dizer que suspendeu as aulas. Tem suspendido é uma coisa contínua, que aconteceu várias vezes. Neste caso, não. Aconteceu uma vez só, elas foram suspensas, a faculdade suspendeu. E isso em espanhol, a gente pode dizer suspendió, as classes se suspenderam ou se han suspendido. Porque neste caso eu estou falando dentro do presente, uma coisa que aconteceu dentro do presente. Então, a dinâmica desse tempo pretérito perfeito composto é essa. Um evento evento, eu costumo chamar de evento, o que é uma ação, um acontecimento, porque nem todo verbo indica ação. Por exemplo, se eu digo fui atropelado, não é uma ação, né? A ação foi do caminhão que me atropelou, sei lá, da moto que me atropelou. Eu não pratiquei nenhuma ação, eu fui atropelado, eu sofri uma ação. Então, eu não gosto muito de falar verbo em sentido de ação, porque o verbo pode ser de estado, né? Pode representar um estado, representar coisa nenhuma. Então, quando eu digo evento, é um acontecimento que é significado pelo verbo, que é transmitido pelo verbo, evento. Então, pretérito perfeito se trata de um evento que já aconteceu, mas aconteceu no presente. Vou dar um último exemplo antes de ir para a teoria. Isso está na unidade 11 do livro. A unidade se chama Un viaje de negocios. O livro que nós estamos utilizando. Eu sou péssima com essa coisa de câmera, né? Tá? Unidade 11, e aqui lindamente está falando pretérito perfeito composto.
compuesto. Pretérito perfecto compuesto. Jolines. Es que esta computadora entra en modo de espera. Y ahí desaparece todo y yo no sé para dónde fue la imagen, para dónde fui yo. Aquí, pretérito perfecto compuesto. ¿Veis? Bueno, unidad 11. Viaje de negócios. Então, eu estava falando, eu vou dar um último exemplo, eu estava dizendo que eu ia dar um último exemplo, que é o exemplo que eu sempre dou. É assim, minha mãe, meu pai, minha mãe não, meu pai morreu em 2017, nós já estamos em 2020, fez 3 anos agora em fevereiro. Aí, se eu quero falar sobre a morte do meu pai, eu vou dizer, eu tenho 2 maneiras de dizer. Uma maneira é colocando, situando a morte dele em 2017. Se eu situar a morte dele em 2017, eu vou dizer assim, mi padre se murió em 2017. Acontece, se eu quiser situar a morte dele dentro da minha vida, porque a minha vida vai até agora, como vocês estão vendo, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu estou vivinha. Como a gente diz em espanhol, bibita e coleando. Coleando é abanando o rabinho. Bibita e coleando, como um peixinho, né? Então, se eu quiser falar da morte do meu pai, mas inseri-la dentro da minha vida, e não em 2017, eu posso dizer mi padre se ha muerto. Por ejemplo, si me preguntan, ¿qué le vas a dar, qué le vas a regalar a tu padre el Día de los Padres? Ahí digo, bueno, yo nada. ¿Por qué? No porque soy tacaña. Es porque yo no tengo padre. Mi padre se ha muerto. Y punto. Porque mi padre se ha muerto. Porque ele morreu dentro do meu tempo de vida. Deu para entender? Eu posso dizer a mesma coisa. Em 2017, mi padre se murió. Se eu usar uma expressão de tempo acabado, eu não posso usar o tempo composto, ha muerto. Ha muerto ele só combina com esta semana, este mês, este ano. Ou se eu não puser nenhuma expressão, estiver significando que o evento, né, perdura até hoje. Imagina se eu fosse dizer ação. Morrer não é uma ação, né? Eu diria que morrer é uma desação. Então, o evento, eu estou situando esse evento dentro de um tempo presente, que é a minha vida. Mi padre se ha muerto. Se eu situar esse evento dentro de tempo passado, que é 2017, eu vou ter que dizer mi padre se murió. Entenderam? Eu sempre dou esse exemplo porque a gente tem que sempre usar as coisas tristes da vida para coisas positivas, que no caso é poder dar um exemplo concreto, né? Quem me conhece sabe que eu brinco bastante, mas brinco com seriedade. Que meu pai esté em paz, que Deus lo tenga em sua paz. Bueno, em sua glória. E de que se compõe, ou como se compõe o pretérito perfeito? Sempre é o presente do verbo haver mais o particípio passado do verbo principal. Então, por exemplo, perdão, não estou com coronavírus, é só uma tossinha porque estou sem água aqui. Então, verbo haver mais o particípio passado. O verbo haver vai combinar com a pessoa de quem eu estou falando. E o particípio ele não vai combinar com nada, ele vai ser o particípio do verbo principal, que é o verbo que denota o evento, entre parênteses, ação, estado, etc. Então, se eu quero dizer que eu comprei álcool em gel, então eu vou usar o verbo comprar. Comprar. Qual é o particípio de comprar? Comprado. Aí, he comprado álcool em gel. He comprado. E indica que sou eu. E não preciso nem falar yo, porque e só pode ser yo. Isso vocês podem consultar na página 89 do livro, tá? Mas eu vou colocar aqui. Se você quiser dizer, perguntar, e tu, has comprado álcool em gel? Então, he comprado álcool em gel. E tu, has comprado? Tu, has comprado? Has é o tu. Então, eu estou me referindo ao tu. Se eu quiser dizer Helena ha comprado álcool em gel. Helena é terceira pessoa e o verbo de terceira pessoa é a. No caso da terceira pessoa, é conveniente que eu coloque
a pessoa, porque terceira pessoa pode ser todas as pessoas, pode ser ele ha comprado, ella ha comprado, Pedro ha comprado, Emerson ha comprado, Aura ha comprado, Helena ha comprado, quem ha comprado. Uhum. Se eu quero dizer nosotros, aí de novo se foi a imagem. Nosotros hemos comprado. Aí, quem? Mi marido y yo, mi padre y yo, mi hermano y yo hemos comprado álcool em gel. Hemos indica que somos nós. Vocês perceberam que até agora comprado não varia. Fica he comprado, has comprado, ha comprado, hemos comprado. Se eu quero perguntar para vocês todos aí da sala de aula, eu pergunto: habéis comprado álcool em gel? Habéis comprado álcool em gel? Vosotros. E aí vocês responderiam hemos ou não hemos comprado. E finalmente, se eu quiser tratá-los de ustedes formalmente, ustedes han comprado álcool em gel, ou dos norteamericanos han comprado todo el alcohol en gel que había en las farmacias, pero han tenido que devolverlo a las autoridades. Entenderam? Esse é o pretérito perfeito do espanhol. Eu tô com 11 minutos de vídeo e eu sei que as pessoas não têm muita paciência para assistirem tanto vídeo assim. Então eu vou pausar esse vídeo, vou gravar um segundo vídeo, continuação deste, mas por favor, acessem de novo, vejam de novo a explicação, porque quando você tem vídeo, é legal, porque o professor na sala de aula você não consegue pausar, né? E com 80 alunos, dá para pausar menos ainda. No vídeo dá para você ficar me pausando, se você cansar da minha voz, né? Dá para pôr até no mudo não convém, porque aí você não vai entender nada, né? Esa materia está en la página 89, en la 88 tenéis los audios, que espero que escuchéis porque envié todos los audios también. En la 89 tenéis la teoría, digamos, y algunas preguntitas, y después voy a poner el segundo y el tercer vídeo sobre la misma clase, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nos vemos dentro de un rato. Ya, hasta luego.